Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Essa semana é uma semana muito especial para todos nós, espíritas ou simpatizantes, ou os que estão chegando. Nós comemoramos o nascimento de Allan Kardec no próximo dia 3. E Allan Kardec, aos que não conhecem, foi o espírito nossa admiração, mas o que eu vou tentar trazer para vocês hoje é um resumo do que é a magnitude deste espírito que, trabalhando juntamente com Cristo e com a sua equipe, que nos trouxe as verdades espirituais a este planeta, o que ele fez por nós, qual foi o auxílio atrás de toda essa movimentação de luz que o próprio Cristo deu a Allan Kardec para nós termos o espiritismo que nós temos hoje. Então, para nós iniciarmos, eu gostaria de pedir, por favor, apaguem as luzes. Jesus, no Evangelho de João, tem uma passagem que fala assim, quando ele está se despedindo, não é, de nós, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus, naquela época, naquele momento, promete aos seus apóstolos que enviaria um outro Consolador, porque ele já era o Consolador da época, não é? E me fez lembrar de uma palestra que eu assisti há um tempo atrás, acredito que foi do Haroldo Dutra Dias, onde ele mencionou a questão do Consolador prometido, que é o Espiritismo, o nome Consolador. Jesus disse o Consolador porque ele sabia que nós iríamos passar por tribulações. Ou então ele teria falado, vou mandar uma mensagem do plano espiritual para todo mundo ficar feliz. Não, o Consolador significa o quê? É para consolar alguma coisa. Consolar algo que está dentro de nós, que não foi resolvido. Algo que nós estamos trazendo e trazendo dores, dificuldades, coisas que nós não conseguimos ainda superar. É o Cristo dizendo, não se preocupem, eu estarei de volta. E ele está de volta através do Espiritismo. E nós vamos entender como esse processo se dá. Eu estou com o controle errado, by the way, então vamos lá. Então aqui é o que eu acabei de falar para vocês, né? Isso está em João, mas se a gente for ver em Allan Kardec, ele fala na Gênese que o Espiritismo ele realiza tudo aquilo que Jesus prometeu no Consolador. Uma das coisas é que não é uma doutrina individual. Então, não é criação de Allan Kardec, não é um espírito que achou que era assim que iria ser o Espiritismo. Não é uma doutrina individual. E não é uma concepção humana, não veio da cabeça de nenhum de nós, encarnados ou desencarnados, nem do próprio Cristo. Porque as verdades são de Deus. Não é? Mas a doutrina espírita é fruto do ensinamento coletivo desses espíritos de escola, que, dirigidos pelo próprio Cristo, nos trouxe a mensagem dos céus, não é? Das alturas, seja como vocês querem chamar. Então, o Espiritismo ele vem desvendar o que a gente não conseguiu entender na época de Jesus. Vem abrir os horizontes para coisas que nós lemos muitas vezes na Bíblia, nas Escrituras, e nós não entendemos o que está ali. E o Espiritismo vem para desmiuçar essa moral de Jesus dentro dos nossos lares, dentro dos centros espíritas e no nosso coração. Porque a função do Espiritismo, isso está no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é a implementação do reino de Deus na Terra e no coração do homem. É essa a função. Não é a implementação do reino de Deus nos espíritas, não é a implementação do reino de Deus nos centros espíritas, é no planeta Terra em termos de humanidade. Então,
nós vamos perceber que, no início de tudo isso, existe uma história por trás, antes de Allan Kardec reencarnar, né? Para a gente, eu gosto de trazer que não são qualquer espírito. Eles se reúnem nas esferas superiores, reunião de gente elevada, né? Eles se reúnem uma vez por minutos, no que a gente consegue entender, para traçar como que seria o próximo século no planeta Terra. Bem rápida a reunião e objetiva, não é? Então, levam Napoleão Bonaparte, em espírito, é claro que ele já estava encarnado, e uma voz celeste nessa reunião, imagine um alto-falante, né? Igual alguém começar a falar aqui agora. Diz a Napoleão o seguinte: Napoleão, o negócio é o seguinte, você está com a missão de favorecer a propagação da verdade, né? Allan Kardec não tinha reencarnado. Então, deixa de lado essa petulância, essa veneração pelo poder, se rende ao Evangelho de Jesus. E Napoleão escutando, né, como todos nós escutaríamos. Aí, o espírito, que seria Allan Kardec, que já reencarnaria como Allan Kardec, leva Napoleão até o corpo físico, porque, óbvio, ele não tinha evolução suficiente, né, para entrar com esse tipo de reunião, né? E a Napoleão faz o quê? Ele escolhe o caminho do mundo. A gente sabe, não precisa falar, né? As guerras sangrentas, até que ele é isolado na ilha de Santa Helena pelo plano espiritual, para ele não cometer mais erro, mais atrocidade. Aí Allan Kardec reencarna numa França o quê? Não preparada. Porque o papel de Napoleão era o quê? Se ele aceitasse, era preparar aquele terreno para a chegada de Allan Kardec. E ele não preparou, ele falhou na sua missão. E aí Allan Kardec reencarna. Quando Allan Kardec reencarna, ele encontra a França muito tumultuada. Não é? A igreja dominava, aquela situação toda que muitos de nós já estamos familiarizados. Não é? Mas eu trouxe para vocês aqui, para a gente poder entender essa trajetória, como é que tudo começou. Né? Do que a gente conhece hoje em biografia, Allan Kardec, pelo Camille Flammarion, no seu livro Narrações do Infinito, ele foi um espírito chamado Sencardo. Ele era de um planeta, de uma outra constelação. Então, vocês vejam que não é um espírito que só estava reencarnando na Terra. Agora, eu não sei se Órion é mais evoluído ou não do que a Terra, eu não tenho nem essa informação, mas a informação é que no ano de 531 a.C., Allan Kardec, que agora é Allan Kardec, mas era o espírito Sencardo, e ele vivia nesta constelação. Outras esferas a gente conhece, né, que existe de habitação. Posteriormente, ele reencarna no ano de 58 como um druida, um sacerdote druida. E os druidas acreditavam numa transformação espiritual. Eles acreditavam numa filosofia moral, eles acreditavam na reencarnação. Então, vejam que ele já tem uma trajetória de conhecimento, de bagagem, né, das verdades espirituais. Então, não é uma coisa que ele reencarnou completamente cego, sem noção nenhuma do espiritismo, e veio com essa missão. Esse espírito está sendo preparado há milênios, né, para vir e trazer para nós o que ele trouxe. E depois ele reencarna no ano de 30 a 37, na época de Jesus. E ele foi, Quirnelius Centúrio Cornélios, ele foi um dos centuriões que ficou com Jesus na cela. E o que ele fez neste momento? Ele olhou Jesus e disse: você não vai morrer, você é inocente. Eu vou trocar, me dá a sua roupa que eu vou morrer por você. Olha só, isso foi o quê? No ano de 30 a 37. Ele já estava neste nível de abnegação. Jesus falou: não se preocupem. Você ainda há de morrer por mim. Certo? E o que vai acontecer posteriormente? Jesus, naquela elevação, já sabendo que esse espírito iria reencarnar,
como Jan Hus, como um outro religioso que veio fazer uma reforma onde ele combateu a indulgência que era vendida pela igreja, a politicagem do Vaticano, entrou em conflito com o Papa e aconteceu o que com ele? Foi queimado. E quando ele estava sendo queimado, ele disse, no momento vocês queimam um pato, porque Hus é pato, né, na nossa tradução. Mas, no futuro, virá um cisne que vocês não vão conseguir destruir. Então, vejam que o Espírito já sabia até o que ele iria vir. Ele já tinha aquilo dentro dele, né? Então, posteriormente, ele reencarna como Allan Kardec. É uma trajetória, e isso é importante a gente trazer, porque nós precisamos, dentro do Espiritismo, conhecer quem foi Allan Kardec. Todos os espíritas deveriam ler a biografia de Allan Kardec. Allan Kardec não é uma pessoa frio calculista, um espírito intelectual que veio e jogou um monte de livro para nós. Nós precisamos ter isso em mente, da onde que vem essa criatura iluminada, não é? Tanto dedicação para chegar a nos trazer, mas não foi só isso, nós vamos ver mais para frente como é que ele aceitou essa missão, porque o Espiritismo foi outra missão para o seu espírito imortal. Então, ele reencarna conosco, né, em outubro, ele casa, ele é professor, escritor, filósofo, ele era magnetizador, falei para vocês aqui na nossa palestra anterior sobre os passes, ele fazia magnetização, realizava assistência às pessoas e era, óbvio, um cientista. Era um intelectual, realmente, mas um intelectual de coração, né? E ele falava vários idiomas, ele iniciou no magnetismo aos 19 anos, aos 10 ele foi estudar com Pestalozzi e, posteriormente, ele codificou o Espiritismo. Aqui é muito interessante, Pestalozzi, numa carta ao rei da Prússia, ele diz que parecia que ele fazia as coisas e não era ele. Não era ele assim, que vinha alguém depois dele, que tudo que ele fazia ali parecia que era a preparação para algo muito grande que viria depois dele. E ele era o quê? O mentor de Allan Kardec. Aos 10 anos, Allan Kardec foi à Suíça para estudar no Instituto Pestalozzi. E Pestalozzi, ele defendia uma pedagogia do espírito humano, uma pedagogia livre, onde a pessoa, o estudante, tinha liberdade de pensamento, que é o que Allan Kardec trouxe para nós. Né? Ele defendia a educação através do amor. Ele deu as lições de universalismo a Allan Kardec, a filosofia moral. Então, você pode estar se perguntando, mas Allan Kardec não era já um espírito de escola? Para que ele precisava de Pestalozzi? Gente, quando a gente reencarna, nós mergulhamos na carne, né? E o espírito tem o quê? O esquecimento do passado. Embora ele seja um espírito evoluído, ele precisou o quê? De um incentivo para que ele conseguisse, mais para frente, fazer o trabalho que ele veio fazer. E isso se estende aos nossos lares. Nós não sabemos quem está nos nossos lares. Então, a gente vê aquela criança inteligente, amorosa, e fala, esse espírito de luz não precisa fazer nada, já nasceu educado. Não. Nós precisamos direcionar, não é? Porque a gente não reencarna para falhar, mas nós podemos falhar. E Allan Kardec poderia falhar. O Espírito da Verdade vai dizer a ele isso, não é? Então, aqui é a influência de Pestalozzi para o educador de almas que ele se tornou posteriormente para todos nós. E a esposa dele, a Gabriele, ela era muito amorosa, muito perseverante. Ela era uma mulher daquele século, aquelas que roda, que faz uma revolução, né? Ela era professora, mas ela ia trabalhar. Mulher naquele tempo não trabalhava, né? Não trabalhava, não podia fazer isso, podia fazer aquilo. Então ela revolucionou e não tinha filho. E casou-se aos 30 e tantos anos, naquela época era uma anciã, né? E acho que Allan Kardec era até mais jovem que ela. Então, foi um escândalo total. Ela revolucionou tudo ali na área, né? Eles não tiveram filhos, mas, gente, quem que vai ter filho com a missão dessa? Né? Eles vieram com outra missão. Mas Allan Kardec não publicava uma vírgula sem passar pelo crivo dela. Sem passar pela revisão dela, porque ela era professora, ela era poetisa, ela era artista plástica, e ela estava lado a lado dele em todas as etapas da codificação. Então, nós devemos muito a este espírito de Gabriele, que o incentivou. Ou vocês não acham que ele teve momentos de querer desistir? Claro que sim.
Quantas e quantas noites este homem deve ter chorado no seu gabinete sozinho, porque ele foi só. E na época, gente, não tinha internet, né? Não tinha internet para falar, estou triste hoje. Não tinha. Era a pena e o papel. E o pior, você escrevia, saía errado, tinha que amassar e começar de novo. Tinha copiadora. Então, gente, e ele nunca reclamou, né? Então, a gente fala hoje de espiritismo. Espiritismo... Gente, hoje é fácil falar de espiritismo, né? A informação está aí. Naquela época não tinha nada. E esse homem trabalhando praticamente sozinho, ele e os espíritos posteriormente, né? E essa mulher ao lado dele. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? A gente já sabia disso, não é surpresa. Mas, no caso da Gabriele, é uma mulher especial. Porque depois do desencarne dele, ela deu continuidade às obras na Revista Espírita, aos artigos. Ela foi para tribunal, julgaram ela, enfim, acusaram de um monte de coisa. Ela sofreu na pele até depois do desencarne dele, mas ela continuou até o fim a propagação. Tanto é que tem obras póstumas, né, que depois do desencarne dele para nos prestigiar. Então, como é que foi o primeiro contato de Allan Kardec, né? Ele tinha um amigo, que, na verdade, esse amigo também era magnetizador. Eles eram tudo da mesma turma ali do Barão do Potê, que eu já comecei com vocês essa história. E ele falou, o senhor Fortier, falou para ele, olha, tem um negócio que está rolando ali, que é uma mesa que gira, que fala e que gira. Ele falou, o quê? Uma mesa que fala e que gira? Imagina, você falar para um intelectual, poliglota, matemático, e falar, vamos ali numa reunião que tem uma mesa que fala, que responde, que gira. Ele falou, não, mas ele, muito esperto e muito inteligente, falou, não vou. Deixou passar aquilo ali, né? Falou, bom, ele não negava de imediato, não passou pelo crivo da razão dele, né? Mas ele ficou com aquilo na cabeça. E foi. Até o ponto de que ele foi a primeira vez, sempre tem a primeira vez, né? Depois de um ano, em 1º de maio de 1855, ele vai a uma das reuniões. Aí ele começa a ver o quê? A baboseira que estava rolando. Eu vou casar com quem? Eu vou morrer quando, né? Fulano vai me deixar. Allan Kardec acabou com essa história do maravilhoso, sabe, da futilidade. Então, ele começou, um dia, acabou a festa, porque ele começou a perguntar coisas inteligentes. E aí, imagina, uma dessas perguntas foi o quê? Quem é Deus? O que é Deus? Então, ninguém quer saber o que é Deus, saiu de lá. Então, começou a ficar o quê? Gente séria no negócio. Ficou pessoas que queriam realmente saber o que estava por trás daquilo ali. Que inteligência que é aquela? Porque... na lógica dele, uma mesa não podia falar e nem ser inteligente. Então, teria uma inteligência por trás comandando aquele fenômeno. Aí ele percebeu o quê? Que naquele fenômeno, os espíritos não eram os espíritos que a gente acha. Porque a gente tem a noção de achar o quê? Eu fui no centro, o espírito falou para mim. Gente, pode ser qualquer espírito. Nós somos espíritos, só que a gente está encarnado. O fato de ser espírito não significa que é mais evoluído. Não significa que está falando a coisa certa para nós. Então, ele percebeu que os espíritos são homens como nós. Alguns mais sábios, outros não. Outros levianos, outros bondosos. Ele começou a estudar isso em vários graus de adiantamento. Alguns deles viviam em outras épocas, se apresentavam com as mesmas roupas. Aí ele começou a perceber as diferenças. Bom, então, quer saber? Esse pessoal que está falando com essas mesas, está falando através da mesa, são gente como a gente. Só que existiam inteligências diferentes, né? Tanto é que ele faz o quê? A escala espírita, posteriormente, onde ele categoriza, né, para nosso entendimento, a evolução dos espíritos, a ordem, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, no nível de inferioridade até o grau mais superior. Então, ele não se deixou infiltrar por essa futilidade. Ele falou, bom, já que está aqui, eu estou vendo que existe uma lei e eu vou tomar a frente disso, eu vou atrás disso, porque não é possível. Um espírito como ele não ia se conformar no negócio mexendo sozinho. Não é? Então, ele continuou. Aí, mais para frente,
veio o quê? O convite à missão. Numa dessas reuniões, que já era séria, uma reunião mais séria, apareceu não, né? Manifestou através de uma médium Jafé o espírito de Zéfiro, que era um protetor na época daquela família. E tinha um espírito que ficava batendo ali, né? Não é aqui não, ele ficava assim. Aí Allan Kardec foi na reunião e falou, olha, todo dia que eu estou no meu gabinete, durante a noite tem alguém batendo, né? Que história é essa? Aí o Zéfiro fala para ele, tem um espírito querendo chamar a sua atenção, porque nós precisamos te falar com você uma coisa muito importante, né? Eu estou só resumindo para o dia de hoje, tá, gente? É muito mais que isso. Aí o espírito fala, bom, o espírito de verdade quer falar, né? Quer te dar um recado. Espírito de verdade, né? Que história é bom. Aí foi a mensagem. E dentro de várias mensagens, eu peguei alguns pontos que é o que interessa para nós hoje. Ele falou assim, esse espírito convidou a missão, né? A missão de Allan Kardec. Aí ele falou assim, bom, como Allan Kardec, vendo esse negócio de missão, ele não era bobo nem nada. Ele falou, que história é essa? Aí estão querendo me falar para alimentar o meu orgulho. Isso é missão mesmo? Aí veio esse espírito e falou, não, realmente isso é uma missão. Aí ele falou, não, eu estou perguntando, não é porque eu estou me deixando de lado, que eu estou evitando, não, mas de trabalhador, de pesquisador, vocês querem me dar uma missão? Aí o espírito da verdade falou assim, não se preocupe, porque a missão está oferecida. Se você falhar, outro a faz. Então, ali, ele já matou, com 2 paus, o quê? Qualquer indício, que não era o Allan Kardec, mas qualquer indício daquele espírito que acha que é o quê? Infalível. O espírito de verdade diz, não, a missão está aqui, você aceita ou não. Se você não aceitar, tem outro para fazer. E assim, né, já fica o nosso recado básico. Imagine se para Allan Kardec tem outro, para nós tem o quê? Tcharam, né? Vários, graças a Deus. Então, esse espírito diz o quê? Que ele tinha que somente, tá, gente, aliviar o semelhante, magnetizar para curar, e a gente não pode falar de magnetismo no movimento espírita, mas o espírito de verdade, que é o próprio Cristo, disse a Kardec que ele tinha que magnetizar as pessoas para auxiliá-las, certo? Não haverá diversas religiões, senão aquela que é verdadeira e digna do Criador. Aí ele diz que os primeiros fundamentos já foram lançados. Isso nos leva a crer que, além dos fenômenos das mesas girantes, veio com Sócrates toda aquela bagagem. Então, Jesus está dizendo, o Espírito de Verdade está dizendo o quê? Algumas coisas já estão aí para você averiguar. Rivail, que era o nome dele, né, antigamente, antes de Allan Kardec, a tua missão é esta. E ele adota, a partir desse momento, o nome de Allan Kardec, porque ele era um professor, vocês imaginam, está lá naquela época, o nome dele está criando um negócio chamado Espiritismo, né? Nem que ele não criou, mas ele cria um pseudônimo, Allan Kardec. Mas tem uma outra parte da mensagem, que esse espírito diz que terá ódio contra ele, terá calúnia, maledicência. Ele está dando um aviso, olha, essa sua missão não vai ser um mar de rosas. Até aqueles que você mais confia vão te trair, certo? Até aqueles que você mais acha que gostam de você, que estão ali com você lado a lado, vão te desapontar e vão te maltratar. Você vai querer assim mesmo? Você vai sacrificar o seu repouso, a sua saúde e a sua vida. Então, o Espírito de Verdade o alertou do que estava para vir. E vocês acham qual foi a resposta dele? Eu sei, a resposta foi sim, né, gente? Mas o que vocês acham? Como é que ele respondeu? Ah, tá bom, vou tentar. Vocês acham que ele respondeu isso? Não, né? Vamos ver o que ele respondeu. Olha só, gente. Sem medo, né? Agradeço os sábios conselhos, Espírito de Verdade. Aceito tudo sem restrição, sem ideia pré-concebida. Está em suas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Certo? E nós temos muito medo de numa prece, dizer, Senhor, me diga o que eu faço, né? Deixa eu ser o seu servo. Allan Kardec ali, depois de terem avisado o que iria acontecer, pelo amor à verdade, ele falou, eu quero contribuir com a propagação da verdade. E aí ele diz, aceito sem ideia pré-concebida, eu vou enfrentar essa missão, né? E aí ele abre
para que os espíritos venham e, através dele, né, faça toda essa explanação. Mas, gente, o negócio da missão não significa que o espírito de verdade deixou ele a Deus dará, não. Esse espírito, ele vinha, cada vez que ele acabava um capítulo do Livro dos Espíritos, ele vinha para fazer a revisão, tá? Fazia a revisão, marcava onde estava errado, Allan Kardec ia lá, imagina, gente, marcava onde estava errado, ele ia lá na página, rabiscava tudo, começava de novo, porque ele cometeu, né, de revisão, e às vezes a pessoa, o médium, né, fala, porque tudo, as informações que ele conseguiu foi o quê? De reuniões mediúnicas. Então, os médiuns estavam lá escrevendo, o que é Deus, blá, blá. Então, ele pegou de vários locais do globo, mas tinha coisas que ele escrevia, ou que ele captou, que talvez não era exatamente aquilo que os espíritos queriam dizer. Então, esse espírito, de verdade, ele vinha a cada vez que ele fechava um capítulo por 15 minutos. Vocês conseguem imaginar isso, gente? É de doer, né? Porque, imagina, você está com a incumbência de propagar a verdade no planeta Terra e o suposto, né, Jesus Cristo, que é o coordenador espiritual do orbe e de toda esta movimentação, vai nos encontrar 15 minutos apenas a cada capítulo. Então, haja inteligência atrás disso, né, para compilar e para fazer a coisa acontecer. Então, como é que ele fez, né? Como é que Kardec chegou no Livro dos Espíritos? É importante a gente saber. Ele não foi lá no centro, tá? O que é Deus mesmo? E foi lá. Não, ele mandava a pergunta para vários locais do mundo. Vários locais do mundo. Então, imagina tanto que isso demora, né, gente? Não tem internet, lembra? Se tivesse internet, o espiritismo ia estar complicado, porque cada um ia falar uma coisa, copiar, né? Não tinha cópia. Não tinha cópia. Então, se ele mandava o que é Deus para a China, mandava o que é Deus para a França, para o Brasil, seja para onde for, Deus é a existência suprema, a causa primária de todas as coisas. Vinha a resposta quase igual, era aquela resposta. Era uma confirmação. E é assim que ele fez as 1000 e tralalá perguntas do Livro dos Espíritos. E ainda comentava embaixo. Então, gente, foi um trabalho, além dele observar, ele formulava as perguntas. E isso veio dele. O que eu preciso saber para compilar essa verdade, né? A pergunta, porque tem que saber perguntar também, né? É igual a escola, você vai lá, tem que ter um roteiro, tem que saber, tem uma inteligência atrás para perguntar a pergunta correta. Então, ele perguntava, ele organizou, aí ele comparava o que vinha, o resultado, o que era, o que não batia. Vinha cada absurdo, que a gente não precisa nem citar o tipo de absurdo que vinha, né? E os médiuns não se conheciam entre si. Então, está aí mais uma confirmação, né? A universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, se eu mando um negócio para a China, para o Japão, não tem internet, não tem nada, e vem a mesma resposta, isso é uma confirmação, né? E o que ele fez? Ele juntou, coordenou, classificou, né? Aí fez todo o roteiro para nós, organizou nos livros, etc. E ele fez o quê? A junção da filosofia, da parte filosófica, da parte religiosa e da parte científica do espiritismo. Então, esse foi o trabalho dele. Mas o conteúdo do espiritismo veio dos espíritos superiores que, dirigidos pelo próprio Cristo, trouxeram o Consolador para nós. Tá certo, gente? Isso parece que não é novidade para muitos de nós, mas é bom a gente saber, mesmo que não seja, a gente refletir, porque não é muito incomum a gente acordar descrente, esse espiritismo não traz nada para mim, né? Esse livro é chato. Vamos ver o que está atrás disso tudo, né? São verdades que veio... Gente, isso é coordenadoria do Cristo. Isso não é trabalho de um intelectual na nossa vida, né? Vamos aproveitar aí e refletir sobre este assunto. Então, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, o nosso conhecido Livro dos Espíritos, a primeira edição. Depois, o Livro dos Médiuns, que o primeiro foi, o título foi Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, e aí, consequentemente, ele trabalhou na Revista Espírita, que são 12 volumes, nós precisamos ler a Revista Espírita. Porque a gente acha que a doutrina espírita é só os 5 livros. Gente, não é. Tem obras póstumas. Este livro, O Espiritismo em sua expressão mais simples, é uma pérola. Está ali o resumo da doutrina espírita, o que é o espiritismo. Então, gente, são livros, Viagem Espírita, se você quer ter uma conversa com Allan Kardec, eu não estou falando que ele vai baixar aqui para conversar, leiam Viagem Espírita.
vocês vão realmente conhecer quem é este homem. Né? Quem é essa magnitude deste coração, dessa firmeza de caráter e de moral elevada que Cristo, o quê? Escolheu para trazer para nós a mensagem, a sua mensagem, né? O seu Consolador. Então, a Revista Espírita, já mais para frente, este Espírito de Verdade, ele dá uma outra mensagem, ele sempre deu as mensagens, tá, ao longo da obra, dizendo que ele, há 18 séculos eu vim por ordem do meu Pai. Gente, tem gente que ainda se questiona, esse Espírito de Verdade era um grupo de espíritos. Não. Se nós formos no Livro dos Espíritos, na introdução ali, vai estar lá assinado São João Evangelista, Benjamin Franklin, São Vicente de Paulo, o Espírito de Verdade como um indivíduo e os outros. O Espírito de Verdade era o coordenador daquela obra, daquela equipe, não é? É o líder. Mas, olha o que ele está dizendo. Há 18 séculos eu vim por ordem de meu Pai. Quem que veio, gente, há 18 séculos? Precisa ser, né? Então, fica aí a resposta. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm sobre todos os pontos do globo. Então, é aquilo que eu falei. Ele está confirmando que os ensinamentos que Allan Kardec recolheu de todas as partes do globo, ele está dizendo, sou eu mesmo que estou mandando. Está aí, para nós vermos. Né? Escutem essas vozes. Um alerta a nós. Escute essas vozes que vão nos mostrar os caminhos para o quê? Para as esferas celestes. Então, gente, isso foi em 1864. E esse espírito continuou, óbvio, né? E continua a auxiliar Kardec até o seu desencarne. Então, os espíritos confirmam numa das passagens que o Espírito de Verdade auxiliava ele de um modo muito particular. Claro que ele não vivia na casa de Kardec, né, gente? Não é assim, Espírito de Luz não fica lá. Né? Mas, quando ele precisava, ele estava ali. No momento que ele precisava concluir um capítulo, quando ele tinha uma dúvida que ele não estava conseguindo, esse Espírito se manifestava. Então, gente, o próprio Cristo, Allan Kardec não fez isso sozinho. Não é? Então, continuando aqui. Mais de 100 exemplares já foram doados ou vendidos neste primeiro dia. Cada volume será um grão de vida nova lançado no coração do homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. As sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião, e se uma só frondejar, nosso esforço não terá sido em vão. Allan Kardec não estava preocupado em movimentação das massas, não estava preocupado, vou publicar este livro, tem que todo mundo ficar sabendo. Ele falou, se um espírito ser tocado por esta verdade, isso vai germinar. Esse era o objetivo dele. Não é? Então, vejam a confiança que ele tinha, a ponto dele dizer, o espiritismo é uma verdade, e se aparecer algo que vai confrontar com ele e que vai, literalmente, desmentir o que o Espiritismo diz, se a ciência desmentir o que o Espiritismo diz, se a ciência ultrapassar o Espiritismo, ficamos com a ciência. Até agora, gente, isso não aconteceu. Não está nem na ponta ali do iceberg de acontecer. Né? Então, ele tinha essa certeza dentro do espírito dele, que ele estava lidando com a verdade que o Cristo nos trouxe. Então, são sementes da verdade. Então, na época, nem ele se via como um missionário. São sementes, ele tem... Agora a gente quer vir para os Estados Unidos, vem para não sei aonde, vamos fazer todo mundo virar espírito. Não era nem o objetivo dele, nem desse espírito. Era a semente, gente, a semente que a gente coloca. E essa semente todos nós podemos fazer, não só Allan Kardec. Todos nós. É um livro que a gente dá, é uma palavra de consolo. Né? É quando a pessoa pergunta, você é o quê? Eu vou no centro. Ele tem vergonha de falar que é espírita, gente. Não dá para ser assim. Quando a gente fala, quando a gente é espírita, desculpem se nós não somos ainda, ou se temos outras religiões, aqui não é a intenção de converter ninguém. Mas se somos espíritas, temos vergonha de dizer que somos espíritas. Não é? Nós estamos o quê? Literalmente... germinando, colocando essas sementes aí para crescer. Não é? E aí,
e auxiliando, né? Porque a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a divulgação. O Espiritismo não precisa de defesa, o Espiritismo não precisa de ninguém lá bater o Evangelho na cara de ninguém, o Espiritismo precisa de divulgação. E a divulgação do Espiritismo, qual que é o objetivo? Implantação do reino de Deus no coração do homem e a consolação. É isso, gente. O Espiritismo não é uma lábia de intelectualismo. Porque quando a gente vai num velório, você tem uma mãe que acabou de perder um filho, você vai falar o quê? E eu? Vai pegar os espíritos, vai abrir? Não, né? Não há espaço para isso. No fundo, você sabe que aquilo ali é uma prova, que aquele espírito vai passar, etc. A mãe está preparada para ouvir isso? Não. Mas quando ela vê a sua força, a sua esperança em coisas futuras, na vida futura, na reencarnação, no que a vida pode trazer de melhor, ela vai falar, de onde vem essa força? Porque não vai adiantar bater o espiritismo na cabeça das pessoas. Na hora da dor, vem a consolação, né? E se nós não conseguimos consolar, às vezes o melhor consolo é o silêncio, né? O abraço, a prece, e por aí vai. Então, continuando aqui. Eu gosto de trazer essa parte assim dele, porque recentemente eu ouvi na internet, eu não vou citar o nome, né, gente, porque fica feio, mas não é ninguém muito conhecido, não. Uma pessoa dizendo espírita, eu estava falando negócio de reencarnação, quem foi a reencarnação do quem? Olha, imagina, né? E como se isso fosse alguma coisa relevante. E dizendo, não, mas Allan Kardec não pode ser reencarnação de fulano, porque Allan Kardec era um frio calculista. Gente, isso visa uma pessoa que é espírita. Nos está nos dizendo o quê? Eu não li a biografia de Allan Kardec. Eu não tenho a menor noção do esforço, do trabalho de abnegação que esse espírito fez por nós. Allan Kardec era um espírito firme. Ele era firme, gente. O que ele ia fazer? Chegar uma mensagem lá, olha, assinou Jesus. Ah, que bom, meu irmão. Jesus está mandando mensagem. Gente, ele precisava ser firme. Mas, na biografia dele, tem relatos de que ele era sorridente. As fotos, gente, são de assustar, porque ele está sério. Alguém naquela época, em 1800, tirava foto assim? Não, né? Não tinha isso. Ou tinha? E naquela máquina que era o quê? Que ia sair aquele pó. Como é que você ia rir daquele jeito? Não tinha nem que rir. Todo mundo que nem família Addams, né? E ele não era diferente. Só que na vida dele, do dia a dia, ele era um espírito jovial. Ele adorava crianças, adorava piadas, se reunia com os magnetizadores nos banquetes, não para beber, gente, para encher a cara, não, para conversar, sabe, alegria saudável. Ele não era uma pessoa sisuda, sabe, que não queria socializar, nada disso, não era intelectual de gabinete. Allan Kardec, podem falar o que quer dele, mas ele não foi um espírito de gabinete, como muitos de nós somos. Nós somos de prateleira, né? Porque ficam os livros lá. Nós temos todos os livros do Espiritismo, mas ficam na prateleira, né? E a gente, quando lê, fala, li 2, 3, 4, 10 mil, e aí o que está fazendo com aquilo, né? A diferença é que ele era uma pessoa mais reservada, ele precisava ser. Ele não respirava, gente. Esse homem dormia provavelmente 2 horas por noite. É incansável, um trabalho incansável, não é? Então, vamos ficar atentos quando a gente ouve assim, algumas coisas, né? Então, vamos lá, para a gente entender, então, né, quem que é a porta, né? Claro, Jesus, né? Jesus é a porta do céu, da luz, que veio à Terra, o governador do orbe, que veio o quê? Para nos mostrar o caminho a Deus. E Allan Kardec, o Espiritismo, é o quê? A chave, né, gente? Porque se nós não entendemos Jesus, não há desculpa de não entendê-lo com o Espiritismo. Não há mais desculpa. Então, vamos ver aqui alguns sinônimos, né, de missões que os dois tiveram em comum. A primeira delas foi o quê? Jesus ensinou que a boa nova para nós, né, a boa notícia, né, do reino dos céus. E Allan Kardec conecta o Espiritismo com o Evangelho. Então, ele pega toda a parte moral de Jesus, toda a boa nova, que todo mundo fala, não tem nada disso. Allan Kardec, bom, isso não é o problema mais. Pega toda a parte moral do ensino de Jesus e faz o quê? A conexão com o Espiritismo, nos trazendo para a vida atual. Tá? No Evangelho, segundo o Espiritismo. Jesus fala da imortalidade da alma, pela primeira vez, né, no orbe, com aquele povo totalmente primitivo, incluindo nós, né, que estávamos ali. Porque eu já ouvi pessoas dizer assim, não vi na época de Jesus. Eu estava onde, então?
de um planeta menos evoluído. Então, porque o que tinha na época? Era o quê? Roma, né? O que mais? Era Jesus. Ah, era Egito. Será? Os egípcios vieram de um planeta mais evoluído. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente estava lá no meio daquele povo, muitos de nós ali, né? Se não ali em Roma, comendo uva, né? Viajando, alguns, né? Viajando por ali, enquanto o Cristo estava o quê? Trazendo luz à Terra, nós estávamos no Facebook da época, né? Que não tem mais, era outro tipo de coisa que a gente fazia. Isso é muito bom, já evoluímos. E aqui ele comprova a existência do Espírito. Então, Jesus vem falar da vida, da imortalidade, da vida futura, e o Allan Kardec, com os seus experimentos, com as suas investigações, comprova a existência do Espírito. Né? Depois, falam-se dos milagres de Jesus, das curas, que a gente já estudou isso aqui. Allan Kardec vem desmiuçar isso, não tem nada de maravilhoso, isso é produto do magnetismo, quando não da mediunidade curadora, não tem nenhum milagre aí, não tem nada fora do comum. Jesus se utilizava da potência magnética que ele tinha, da energia pura, e curava as pessoas. Só que a diferença entre Jesus e nós, na mediunidade de cura, é que Jesus não precisava de um espírito para curar ninguém, porque ele era o médium de Deus. Nós, com mediunidade de cura ou não, precisamos de intermediários para nos auxiliar o quê? Na filtragem da nossa energia. Mas Jesus não precisava disso. Cura possessos. Jesus fazia o quê? Sai desse corpo que não te pertence. E o espírito, saía rapidinho. Vai funcionar com a gente? Provavelmente não, né? Por quê? Há de se ter uma doutrinação. Há de se ter um esclarecimento daquele espírito. E Allan Kardec estuda a obsessão. Emmanuel vai dizer que os ensinos de Allan Kardec teve não só repercussão na Terra, mas em todas as esferas espirituais, principalmente as que estão mais perto da Terra. Por quê? Com o estudo da obsessão, começaram-se as reuniões de desobsessão. Quantos espíritos no plano espiritual foram afetados por isso? Positivamente. Então, a tarefa dele na Terra ecoou muito alto em todas as outras dimensões, né, de que haviam a necessidade. Jesus rejeita a falsa virtude. Vai para casa, reza 10 Ave Marias, você vai ser salvo. Vai para a igreja que você vai virar bom. Eu vou para a igreja porque eu sou bom. Não. Jesus falou, a virtude não é assim. Há um trabalho atrás. E Allan Kardec vem fazer o quê? Ok, queremos ser bons como Jesus, vamos nos aprimorar intimamente. Está aqui a receita dos espíritos. Porque na época era o quê? A gente vê isso muito, né, nas religiões tradicionais ainda. Fez isso, vai para o céu, fez isso, vai para o inferno. Ah, porque eu sou bom. A gente vê a figura do pastor, do padre, do sacerdote como um ser infalível, ainda vindo dos tempos de Jesus. Quando Allan Kardec, no Espiritismo, vem falar o quê? Quer ser bom mesmo? Vamos começar a nos aprimorar interiormente, a evoluir, a querer fazer-nos a nossa transformação interior. Aí sim, nós vamos chegar até essa virtude, né, que o Cristo dizia. Combate ao formalismo farisaico. Tem aquela passagem da Bíblia, né, que tinha lá o fariseu e o publicano. O publicano ninguém queria, um ser desprezível, né? Só que o publicano lá era ladrão, sei lá o que foi que ele falou, mas ele falou, o fariseu foi lá, fez toda aquela encenação, né? Igual essas preces, vamos falar do momento espírita, né? Igual essas preces que parece que está chamando o céu para a terra. Não há necessidade. O publicano bateu no peito e falou, Senhor, tem piedade de mim, eu sou um pecador. Qual desses dois que estava em o quê? Em conexão com Jesus, gente? O que tinha a sinceridade do coração. Não era prece decorada, não era prece, olha, eu estou indo hoje para o centro, estou indo lá para a igreja, todo mundo me olha. Não era isso. O que estava sofrendo falou, Senhor, eu sou um pecador, acabei de cometer um erro grave, tem piedade de mim. Essa era a prece. Então, Allan Kardec vem nos mostrar o quê? Abolir o ritual de crença. O ritual de naquele centro todo mundo tem que usar branco. Ah, mesa branca, mesa preta, centro... Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, até nos dias de hoje. Não tem mais isso, né? E são rituais, nós respeitamos religiões tradicionais que têm os rituais, têm adoração de imagens e tudo bem. Mas no Espiritismo isso não pode acontecer. E acontece. Aí eu volto a dizer para vocês, eu acho que quando acontece, acredito eu, que este homem deve fazer o quê? Assim, né? Porque ele tanto trabalhou
para nos alertar, gente, a simplicidade do coração, a pureza do sentimento. Vamos deixar os apetrechos, né, as futilidades, vamos nos conectar com a essência. Então, ele abole o ritual de exercício, os rituais, né? Então, a gente tem que sempre lembrar dessa parte do fanatismo também. Jesus condena o fanatismo. Eu sigo Jesus, a pessoa não tem ideia nem do que está falando, não é? E Allan Kardec falou, ok, você quer conhecer o Espiritismo, quer aprender sobre isso, sobre aquilo, vamos raciocinar. Tem lógica para você? Ele nos questiona a ir buscar a resposta. Não acreditem porque eu estou falando ou porque o Espiritismo está falando. Vão se utilizar do raciocínio e da lógica. Vocês, porque ele utilizou. A fé cega seria o quê? A mesa gira. O Espírito está respondendo, deixa eu anotar. Isso seria a fé cega. Ele falou, não. Eu não duvido e nem acredito. Deixa eu pesquisar. E é essa mentalidade pedagógica que ele quer trazer para nós. A gente não pode vir no centro espírita, sentar e falar, eu fui lá, acredito em tudo que falou na palestra. Não, gente, eu convido a vocês, assim como Allan Kardec, vão em casa e procure o que está sendo falado aqui todas as semanas. Porque se foi falado aqui e não está em nenhum lugar, nós temos um problema. Então, a gente não pode, se tem algum conceito espírita que não está claro, alguma coisa que não, sabe, que você não está conseguindo processar, vai buscar nas obras, está lá. Mas tem coisas que nós não vamos conseguir entender, né? Porque o Espiritismo nem sempre ele esclarece de uma vez só, não esclarece a todos ao mesmo tempo, nem todos estão prontos para entender algumas coisas. Mas o Espiritismo também não é uma filosofia de opinião. Eu acho ou não acho. Não, é o que é. Agora, de nós processarmos, entendermos e praticarmos é uma outra coisa. Mas é o que é. Não tem achismo dentro do Espiritismo. Eu acho que o Espiritismo é o Consolador prometido. Não, é o Consolador prometido. Tá? Então, é o sim, sim, não, não, né? Que a gente sempre ouviu. Pelo amor traz Deus ao homem. E Allan Kardec, pela razão, nos leva a Deus. Porque nós não podemos ir a um templo e dizer, acredite em Deus que a sua vida vai mudar. Se nós não sabemos como acreditar em Deus. Não é? Vai para casa e ore, que Deus vai colocar um bálsamo dentro do seu lar e tudo vai se resolver. Como isso vai ser feito? O que me dá essa motivação de acreditar que isso vai ser feito? Isto o Espiritismo nos faz raciocinar. Isto é a fé raciocinada. Eu não posso ir a uma religião tradicional, ao centro espírita, com essa coisa taxativa. Não é? Pela razão, eu quero ir a Deus. Eu não quero ir a Deus porque o vizinho falou que Deus é bom. Eu não quero ir ao centro porque alguém falou que o centro é bom. No começo, provavelmente. A gente está necessitada, a pessoa fala, vamos lá comigo. Mas vai chegar uma hora que você e eu vamos decidir se isso aqui é para nós. A gente não pode aceitar nada cegamente, gente. Não está mais esse tempo, né? Então, está aí o Espiritismo nos chamando à consciência. Vamos resolver pela razão, pela lógica. Como é que está a minha fé? Como é que está a minha esperança? Onde é que eu estou colocando os meus valores? Não é? Então, a gente... é muito difícil nessa etapa, né, da nossa vida, como espírito imortal ainda tão imperfeito, querer homenagear Allan Kardec, né? Um espírito dessa magnitude. Mas, é como eu falei para vocês, Emmanuel diz que o que ele fez ecoou nas esferas espirituais. Ecoou. Mas hoje eu tenho uma pequena homenagem, singela homenagem a ele em nome de todos nós, que é o seguinte, eu vou ler para vocês rapidamente. E que eu rogo a vocês que estejam, durante essa leitura, em postura de prece e de gratidão a este espírito, porque ele, provavelmente, tem muitas missões ainda, com o nosso planeta e com outros. Não é? Então, vamos lá. No período em que a humanidade mergulhava em crenças e culturas, não se abatendo diante das tribulações que tentavam ofuscar os ensinamentos dos céus. Corajoso, firme, mas de coração amável, trouxe em seu espírito a fortaleza da lógica e da razão, deixando-nos uma obra memorável que nos auxilia rumo à nossa libertação.
Jesus Cristo havia prometido, o Consolador que explicaria a mensagem que ele deixou. E Allan Kardec renasce, fortemente munido, da proteção e da coragem do Mestre que nunca nos abandonou. Gratidão ao recordar no tempo presente do seu trabalho árduo de amor e dedicação, quando a razão em nossos espíritos ainda era semente, mas hoje germina ao toque do Espiritismo de luz e consolação. Homenageamos nosso amado irmão Allan Kardec, que ao médium de Deus serviu com resignação e amor, compilando a verdade que nunca se esmorece, oriunda da perfeição do Criador. E aqui eu deixo vocês com a mensagem da porta a todos nós, que a porta já está aí, a chave nós já temos, agora nós abrimos. Muita paz.